Irmãos, eu tenho ensinado a palavra de Deus desde muito cedo assim na minha vida. Eu comecei a pregar, eu tinha 15 anos de idade, e com 17 anos de idade eu dava aula na escola dominical. E isso já faz mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Nesses anos todos, eu tenho visto a dificuldade das pessoas com a palavra de Deus. Logo assim que eu ingressei na igreja, eu via as pessoas dizerem assim: eu não consigo ler a Bíblia porque eu não entendo. Eu leio e não entendo as coisas que estão escritas. A verdade é que, o pastor sabe disso, né? Que anteriormente a linguagem da Bíblia era muito complexa, né? Tinha uma linguagem muito erudita, assim, e as pessoas comuns, né? E muita gente, meus pais mesmo, as pessoas não tinham o estudo na escola, né? Não tinham terminado, pararam na 4ª série, pararam na 5ª série, não tinha aquele estudo todo, então era difícil realmente entender a Bíblia. O texto, falando do texto literalmente. Mas os anos foram passando e foram surgindo outras Bíblias, com uma linguagem mais simples, justamente para atender essa demanda. Por quê? Porque era uma linguagem muito rebuscada e as pessoas tinham dificuldade de entender. Mas surgindo todo tipo de tradução e de leitura bíblica, isso não melhorou. Na verdade, infelizmente, hoje, né, olhando de 30 e tantos anos para trás para hoje, eu não vejo uma melhora no aprendizado da Bíblia pelas pessoas. Eu vejo, no geral, os crentes ainda com muita dificuldade na Bíblia. Eu sei que uma parte disso, irmãos, está na nossa base escolar mesmo, né? Porque nós, brasileiros, não somos conhecidos como maiores leitores de livros. Se a gente for olhar na estatística, os argentinos leem muito mais livros do que nós. Cerca de 29 livros por ano. Olha só. Quando o brasileiro lê metade de um livro por ano. Estatística. O negócio é sério. Então, há uma dificuldade nossa na leitura mesmo. A gente tem dificuldade de ler, a gente não gosta muito de ler, e talvez não goste de ler porque não entenda o que está sendo lido. Bom, quando nós falamos da Bíblia, mesmo que ela esteja numa linguagem de hoje, numa linguagem atualizada, numa linguagem facilitada, ainda é preciso ler a Bíblia com um dicionário, porque ajuda muito. Sabe o que nós estamos acostumados? Nós estamos acostumados a sentar na frente da televisão e o jornal começar a dar o noticiário, e muitas vezes o jornalista fala de um monte de coisa que a gente não entende, mas a nossa cabeça já tem um filtro assim, simplesmente passa direto aquilo que a gente não entende, e alguma coisa que chama a atenção nossa, a gente está acostumado a ouvir e não refletir. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa com a palavra de Deus. Nós escutamos, mas não refletimos. Então passa direto por nós. Mas isso é justamente o que nós não podemos fazer. A Bíblia fala sobre os crentes de Bereia, que eles tinham o quê? Qual era o diferencial deles? Eles iam nas Escrituras conferir aquilo que Paulo estava falando, se era aquilo mesmo. Ou seja, eles iam checar, eles iam verificar. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque, fazendo isso, nós fixamos aquilo que foi falado. Então, se o pastor fala aqui, como o pastor ensinou pela manhã, e a gente simplesmente vai para casa aí. Quem se lembra do que o pastor falou hoje de manhã? Bom, tem um vídeo gravado, né? Eu vou ver lá no vídeo gravado. Você está entendendo? Irmãos, a repetição é necessária.
Porque nós não o aprendemos na primeira vez. Ouvimos a primeira vez, tem que ouvir a segunda, tem que ouvir terceira, tem que ouvir quarta, tem que ouvir... Já tivemos exemplos disso. Nós falávamos de tabernáculo, da construção do tabernáculo, e várias vezes demos estudos do tabernáculo. Uma vez foi uma pessoa lá na igreja falar sobre o tabernáculo. Aí um irmão da igreja falou assim, gente, nunca tinha ouvido isso na vida. Aí eu falei assim, ué, mas como que nunca tinha ouvido? Só eu já falei várias vezes. Mas é porque nós não prestamos atenção. Então, às vezes, nós precisamos que repita o ensinamento para que a gente possa absorver, porque nós estamos acostumados a deixar passar, mas muitas vezes nós estamos deixando passar a bênção de Deus, porque simplesmente nós não guardamos aquilo que ouvimos. Veja bem, a Bíblia fala que nós recebemos a mente de Cristo. Irmãos, a mente de Cristo não tem dificuldades de entender nada. Ou seja, há uma inteligência espiritual, não importa se você não teve muito estudo, não importa se você abandonou a escola no 4º ano, no 5º ano, não importa, isso não importa. Porque há uma inteligência espiritual disponível para nós. Aleluia. O problema é que muitas vezes nós não nos damos conta disso, e nós continuamos repetindo as coisas que... eu sou difícil de entender mesmo. Não, eu sou devagar mesmo. Não, minha mãe dizia que eu era lerdo mesmo. E a gente continua repetindo essas coisas, quando, na verdade, nós já mudamos. Não mudamos? Recebemos o Espírito. A Bíblia fala que ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele sonda as profundezas de Deus. Tudo isso está disponível para nós no Espírito. Então é importante que a gente, como crente, comece a ficar ciente disso. Não, eu não sou burro. Não, eu não sou lento. Não, eu não sou difícil de entender, não. Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus me capacita a todas as coisas. Irmãos, repito, não é somente nas Escrituras, mas são todas as coisas, em tudo na vida. Então, veja bem, eu quero falar sobre isso hoje. Nós recebemos a mente de Cristo. Aleluia. 1 Coríntios 2:12. 1 Coríntios 2:12. Olha o que diz as Escrituras. Diz assim, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Veja bem, Deus nos deu coisas maravilhosas gratuitamente. Mas para que a gente possa conhecer as coisas que nós recebemos gratuitamente, Deus também nos deu o seu Espírito, para que a gente possa entender. Irmãos, Paulo, quando teve a sua experiência de arrebatamento, ele não fala que ele teve, mas ele fala, conheço uma pessoa que teve, ou foi levada até o 3º céu, mas ele está falando dele mesmo. Paulo volta e escreve a carta aos Efésios. Na carta aos Efésios, alguém diz que é a carta mais pentecostal de Paulo, mas a verdade é que Paulo vem falando das riquezas insondáveis de Cristo. Ele fala que ele viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem se referir. Ele fala que ele não tinha condição de falar, mas ele viu riquezas e riquezas de Cristo. Nós recebemos tudo isso através do sacrifício de Jesus. E nós conhecemos isso que nós recebemos através do Espírito de Deus. Não importa o seu grau de instrução, o que importa é que você esteja recebendo o Espírito de Deus. Porque, irmãos, a riqueza que nós recebemos em Cristo é tão grande, mas muitas vezes nós vivemos como miseráveis, porque nós não conhecemos. Porque nós somos lentos para nos aplicar a entender. Sabe, tem coisas que realmente são difíceis de entender, mas eu preciso entender. Quando você chegou aqui nesse país, você começou a fazer trabalhos que normalmente você não fazia. Você entrou em contato com língua que você não conhecia. E, de repente, você foi trabalhar num lugar e as pessoas começaram a falar e você falou assim, meu Deus do céu, eu não estou entendendo nada que essa gente está falando.
E alguém mandar você pegar um martírio e você falar assim, martírio, meu Deus do céu. Eu estou me martirizando aqui e não sei o que é esse negócio de martírio. Você está entendendo? E aí você, meu Deus, o que esse homem está falando? Mas o que você teve que fazer? Você teve que entender. Dá teu jeito, entende, porque senão você não tem trabalho. Você tem que entender. Sabe, mas muitas vezes com a palavra, a gente não trata assim. Ah, não entendi, está tudo bem. Ah, não entendi, ok. Não, você tem que entender. Não está ok não, porque se você não entende, você está perdendo. Se não entende, você não recebe. Se não entende, você não desfruta. Se não entende, você não vai usar. Se não entende, na hora que você precisa, você não terá. Está entendendo? Então, nós precisamos dessa instrução do Espírito para que a gente possa conhecer o que a gente recebeu gratuitamente. O que a gente recebeu gratuitamente? São tantas coisas, irmãos, que a gente precisaria aqui de uma série de mensagens só para falar do que a gente recebeu gratuitamente. A gente passa por isso muito rápido, muito superficialmente. A gente não fala... Irmãos, a igreja precisava conhecer o que recebeu gratuitamente em Cristo. Amém? Olha o versículo 13. O versículo 13, 1 Coríntios 2, 13. As quais também falamos, não com palavras da sabedoria humana. É por isso que eu disse que não importa se você não tem um grau de instrução muito alto. Porque nós não falamos com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Fazendo o quê? Comparando coisas espirituais com as espirituais. Aleluia. Aleluia. Não tem nada a ver com essa terra não, irmãos. Tem a ver com a comparação de coisas espirituais com coisas espirituais. Sabe, a igreja é espiritual. A igreja, embora esteja no mundo físico e atue no mundo físico, ela é espiritual. E nós estamos falando de coisas espirituais. É por isso que, falando de coisas espirituais, ninguém pode se sentir diminuído. Talvez se eu estivesse dando uma palestra aqui sobre os impactos nucleares, os impactos causados pela energia nuclear no mundo, alguém poderia ficar dizendo, eu não sei nada desse assunto. O pastor está falando uma coisa que eu não... Não, nós estamos falando de coisas espirituais. Aleluia. Então nós recebemos do mesmo Espírito. Todos nós somos autoridades para falar disso. Porque nós recebemos do mesmo Espírito. Glória a Deus. Então, nós comparamos coisas espirituais com espirituais. Agora, vamos para 1 Coríntios, ainda no capítulo 2, só que o versículo 14 e 15. Vamos ver o 14 e 15, olha só. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque lhe parecem loucuras. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu sei disso. Existem pessoas que têm um grau de instrução altíssimo. Mestrado, doutorado, pós-doutorado, PhDs e tudo mais. E quando você fala as coisas do Espírito, ele fala assim, não estou entendendo nada que você está falando. Eu não estou entendendo nada que você está dizendo aí. Não faz sentido para mim. Claro, porque essas coisas o homem natural não compreende. Hoje, a Bíblia é disponível, você pode comprar até no Walmart. Tem Bíblia vendendo lá. Você tem na internet, você baixa o aplicativo gratuito, tem Bíblia lá. Qualquer pessoa pode ler a Bíblia. Por que não tem uma salvação em massa? Por que não tem um esclarecimento em massa? Porque o homem natural não compreende as coisas de Deus. Tem pessoas que têm Bíblia em casa e nunca abriram. Nunca leram, não sabem que ali está a vida. Não sabe que ali está a restauração da família. Estão passando por problema na família, problema na saúde, e a Bíblia está ali. Eles não sabem que a solução está ali. Porque operam no natural. Sempre no natural. Mas nós não. A Bíblia fala que para compreender, para discernir essas coisas, isso tudo é espiritualmente. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para entender as coisas de Deus.
Sabe, às vezes a situação que está acontecendo na sua vida, até mesmo a situação no país, a gente fala, não estou entendendo nada, por que essas coisas estão acontecendo? É porque são coisas espirituais, irmãos. E agora nós vamos ver e entender como que nós temos que agir com essa situação espiritual. O versículo 16, olha só o que o versículo diz. Eu não li o 15 ainda, né? Vamos lá. Mas o que é espiritual, quem é espiritual? Aquele que tem o Espírito de Deus. Discerne bem tudo. Aleluia. E ele de ninguém é discernido. Aquele que é espiritual discerne bem tudo. As pessoas no mundo estão loucas aí, enlouquecidas, não estão entendendo nada. Mas você que é espiritual discerne bem tudo. Você sabe que tudo que está acontecendo já estava escrito na Bíblia. Você não vive apavorado. Você não vive sem, o que eu vou fazer? Agora o presidente falou isso. Agora o ministro tal falou isso. Agora... Não, espera aí. Imagina, olha os discípulos, os apóstolos, né, sendo presos por causa da palavra de Deus. Aí foram açoitados, porque as autoridades não sabiam o que fazer com eles. Vamos açoitar eles e mandar eles embora. Açoitaram eles, mandaram eles embora, mas antes falaram assim, olha, vocês não falem mais desse nome. Vocês não falem mais desse nome. Para ninguém. O que eles poderiam fazer? Ai, meu Deus, o que vamos fazer agora? A gente tem que anunciar o nome de Jesus, mas as autoridades proibiram a gente. Eles se reuniram, oraram e falaram, Senhor, nos dá mais ousadia ainda para falar a respeito desse nome. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, isso é discernir a situação espiritualmente. Muitas vezes as coisas chegam ao nosso ouvido e o que a gente faz? A gente se encolhe. Meu Deus, e agora? O que vai ser? Não, antes de se encolher, ao invés de se encolher, se agigante. Porque é preciso que você se levante e você comece a declarar palavras não de preocupação, palavras não de derrota, de, meu Deus, vamos todo mundo morrer. Não, nós vamos começar a declarar palavras de vida. Vamos começar a declarar Jesus nessa situação. Aleluia. Então, o que é espiritual discerne bem todas as coisas. Olha o versículo 16. O versículo 16 agora. Porque quem conhece, ou quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos o quê? A mente de Cristo, aleluia. Aleluia. Paulo, olha, veja bem, Paulo não diz, nós teremos a mente de Cristo, não. Ele não diz, se nós tivéssemos a mente de Cristo, não. Ele diz, nós temos a mente de Cristo. Pastor, mas eu não sinto que eu tenho. Sabe, o pastor falou lá, mas eu não sinto. Claro, e nem vai sentir. Porque é pela fé, irmãos. E a fé não é sentimento. Sabe, a gente vê isso em muitas pessoas assim, em tudo que tem que fazer. Não, eu sei que a gente tem que ter um ministério, mas eu ainda não senti, sabe? Você não vai sentir. Não, eu vejo lá o pastor falar, eu sei que tem que dar o dízimo, mas eu ainda não senti, sabe? Você não vai sentir. Dar dinheiro, ninguém sente dar dinheiro, gente. Quem sente de dar dinheiro? Isso é coisa que a gente faz pela fé, a gente não faz porque que sente. A gente sente de ganhar. Ganhar a gente sente. Eu sinto que eu tinha que ter. Eu sinto que eu tinha que ganhar um dinheirinho a mais, eu sinto. Isso a gente sente. Agora, de dar, é pela fé. A fé é a obediência. Eu ouvi a palavra, eu creio e vou fazer. Mas não importa, eu vou fazer. Isso é fé. Mas a gente fica esperando sentir. E nessa de ficar esperando sentir, vai entrando um monte de sentimentos, menos o de dar, menos o de se envolver na obra de Deus, outros sentimentos vão entrando, aí vai dando sentimento de desânimo, sentimento de, está tão frio, ou está tão calor, está um mormaço, não estou entendendo. Vai dando todo tipo de sentimento, mas nenhum sentimento na direção de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, todos os nossos sentimentos vão levando a gente para o lado oposto da nossa fé.
É isso que acontece. A gente precisa agir por fé. Tá? Então, você tem a mente de Cristo e ponto final. Mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja, mesmo que às vezes eu me encontro perdido e falar, meu Deus, eu não estou entendendo essa situação, eu preciso começar a declarar, eu tenho a mente de Cristo. Quando eu começo a declarar que eu tenho a mente de Cristo começa a funcionar em mim. Estou diante de uma situação que eu tenho que aprender algo, que eu tenho que fazer algo, e falo, meu Deus, eu não tenho como fazer isso, eu não sei como fazer isso, mas eu tenho a mente de Cristo. E se eu tenho a mente de Cristo, algo vai acontecer. Se eu tenho a mente de Cristo, Ele vai me trazer uma solução. Se eu tenho a mente de Cristo, Ele vai me mostrar o caminho. Se eu tenho a mente de Cristo, Ele vai me mostrar um jeito para isso mudar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24. Efésios 4, 22 a 24. Diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência ou pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdade, justiça e santidade. Olha só. Então, o que a gente tem que começar a fazer? É ter consciência de que o velho homem já era. Já era. Eu preguei aqui outro dia e falei sobre não ter volta à vida com Deus. E é verdade. Se você está considerando uma coisa que, eu posso voltar atrás, eu posso mudar de ideia, está errado. Porque a vida com Deus não tem volta. Desde que eu tomei a posição desse caminho, não volto mais atrás. Sabe, a gente ouve muitas pessoas falarem sobre queimar as pontes. Eu vim para os Estados Unidos, mas estou olhando lá no Brasil, e eu estou vendo, e eu estou lá e cá, e eu não sei o quê. Se você não queima a ponte, você nunca vai conseguir desenvolver aqui, porque você está sempre com o olho lá, com o pé lá e o pé cá, com isso e aquilo outro, e a coisa não vai nem lá nem cá. Então, algumas pessoas dizem, olha, você tem que queimar as pontes. Você deixa o que está lá e vai viver aqui. Ou deixa o que está aqui e vai viver lá. Porque não funciona. E tem pessoas que, com respeito à obra de Deus, é a mesma coisa. Ele está aqui, mas ele quer manter o negócio lá, ele quer que a vida no mundo ainda... Não dá. Não, você tem que queimar a ponte. Você foi para o lado de Deus, esquece o mundo. Esquece as práticas do mundo, esquece aquilo que o mundo tem para oferecer. Mas era tão bom, né, quando eu ia. Esquece isso, porque se você não fizer isso, você vai ficar sempre dividido e nunca vai estar revestido desse novo homem. Desse novo homem que é criado segundo a verdade, segundo a justiça, segundo a santidade, segundo a vontade de Deus. Irmãos, nós precisamos nos encarar como novos homens e novas mulheres. Você é uma nova mulher em Cristo, você é um novo homem em Cristo, a sua vida passada já era, você morreu para a vida passada, agora tem uma vida nova. Tem uma vida nova para viver, tem uma vida nova cheia de possibilidades, com muito mais possibilidades do que você tinha antes. Se você está pensando, mas eu perdi muitas coisas, eu perdi amigos quando me tornei crente, eu perdi oportunidades que veio, mas Deus me abriu outras muito melhores. Deus fez outras coisas na minha vida, que se Ele não tivesse feito, talvez não estaria aqui hoje, e na sua vida não é diferente. Talvez você tenha perdido algumas coisas, mas, irmãos, sabe, tem países em que as pessoas, quando aceitam a Cristo, elas literalmente perdem tudo. Perdem tudo. Porque o sistema do país não contempla o cristianismo, as famílias simplesmente têm ódio de cristãos, então, quando ele se manifesta como cristão, ele perde a família. Alguns perdem até a cidadania. Já imaginou isso? Perder a família, perder a cidadania, viver como um refugiado porque aceitou a Cristo.
E a gente às vezes fala assim, porque fulano não quer falar comigo mais, porque... você perdeu nada. Não é verdade? Olha para essas pessoas que perderam a família, perderam a cidadania. Alguns perdem a vida, mas não negam a Cristo. E a gente não perdeu nada, a gente está só uma pessoa que parou de falar com a gente, alguém que olhou para a cara de cara feia, um parente que falou, não acredito, você é um crente mentiroso. É só isso que a gente passa, irmãos. Isso não é nada, não. Isso não é nada. Comparado ao que tem gente passando. Então, a verdade nós precisamos entender, nós somos revestidos desse novo homem, dessa nova pessoa, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha o versículo, ainda no capítulo 4, olha o versículo 28 e 29. Efésios 4, 28 e 29. Aleluia. Olha só, que coisa maravilhosa. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Espera, só fica no 28. Olha só. Aquele que furtava, não furte mais. Antes ele furtava. Agora ele trabalha para repartir com o outro. Antes ele tirava dos outros. Agora ele trabalha para repartir com o outro. Olha como é que é uma mudança totalmente... É uma mudança total. Irmãos, isso é maravilhoso. Esse é o poder do Evangelho. Eu conheço pessoas assim, que antes furtavam. Agora eles trabalham para dar para os outros. Eles não trabalham só para ter sustento. Não, eu trabalho para sustentar. Isso é normal. Você não merece nenhum parabéns porque você trabalha para sustentar a sua família. Eu trabalho para sustentar a minha família. E daí? Quer que eu te dê o parabéns? Claro que você não merece parabéns. Agora, eu trabalho para sustentar famílias que não são a minha. Não são minhas. Eu nem conheço. Talvez more em um lugar que eu nunca vou visitar, eu não vou ter nenhum retorno. Eles não vão nem me agradecer. Aleluia. Aleluia. Você está entendendo? Nós precisamos disso. Quando nós começamos a trabalhar com os missionários em alguns países, como China, África, Índia, Paraguai. Irmãos, algumas pessoas questionavam assim, mas está fazendo trabalho lá, mas e a igreja aqui? E por quê? Porque o trabalho lá não dava nenhum retorno para a igreja local. Mas nós não estamos procurando retorno para a igreja local. Nós estamos procurando retorno para o reino. Então, quando chegando na China e vendo, irmãos, um time inteiro de meninas de 13, 14 anos, aprendendo futebol, porque a estratégia era essa, né? Ensinar o futebol e pregar o evangelho. Aprendendo futebol e cantando um louvor que a gente cantava lá na igreja, eles cantando em chinês. Olha só, que pagamento melhor que esse? Que glória maior do que essa? Num país que não se pode pregar o evangelho, e as meninas recebendo a palavra de Deus ali, e cantando e louvando a Deus. Imagina, você num país onde dava certo horário, saía aquela multidão, mas era muita gente, tudo de roupa branca, porque... Está acabando? Tudo de roupa branca, porque era o horário do Ramadã, e eles estavam lá, saíam para suas orações diárias, e todo mundo dizendo, não, como é que eu vou pregar o evangelho no meio disso aqui tudo? Mas ali no meio daquilo, tinha ali um lugar onde as pessoas se reuniam, e era pregado o evangelho, e eles louvavam a Deus, e eles glorificavam o Senhor, e estavam ali vários jovens ali ouvindo a palavra de Deus e recebendo. E mesmo aqueles homens que eram de outra religião, eles iam ali e cumprimentavam a gente, e não agiam com hostilidade, nada disso, e a palavra de Deus estava sendo pregada ali no meio. Não tinha nenhuma, não tinha Globo, não tinha nenhuma reportagem ali fazendo nada disso, ninguém estava vendo, era lá no meio de um cantão lá da Índia, mas estava lá.
pessoas recebendo a Jesus, essa era a recompensa. Então, trabalhar para repartir com quem tiver necessidade. Olha, se a igreja do Senhor aplica só esse versículo, não precisa mais não, só esse versículo, a gente acaba com a fome no mundo. Às vezes a gente fica criticando o governo, mas esse governo, mas os políticos, mas... Irmãos, o dinheiro está na nossa mão. O dinheiro está na nossa mão. Quando Jesus falou para os discípulos, dai vocês mesmos a eles de comer, falou para nós, vocês mesmos, dai a eles de comer. Mas nem 200 dinheiros poderia comprar pão para essa gente toda. Jesus, dá vocês mesmos a eles de comer. É a igreja. Nós temos essa condição. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Isso é maravilhoso. Nós vivemos um tempo, irmãos, que tem crente xingando crente na internet, tem pastores xingando as pessoas na internet, é escândalo atrás de escândalo, e a Bíblia diz que da nossa boca tem que sair aquilo que é para edificação. Olha, não adianta, é pastor, mas vai para a internet xingar político, está errado. O que eu falo é, não escuta, não compra a mensagem dele, não apoia esse ministério. Sabe por quê? Porque não é bíblico. A Bíblia diz, ao homem de Deus não convém contender. Antes ele deve ser manso, deve ser brando. Então quando você vê o pastor está lá xingando o político, fazendo... Nem considero. Mas é o pastor fulano de tal. Eu não quero saber quem ele é. Ele não está vivendo de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que com esse você não deve nem comer. Nem comer. Mas ele está brigando pelos nossos direitos. Que direito, irmãos? Que direito? Se nós não somos nessa terra. Ele tinha que brigar pela nossa cidadania lá no céu. Ele está brigando pelas coisas aqui da terra. Se Jesus, que é Jesus, não abriu a boca, foi como cordeiro mudo ao matadouro, ficou de boca calada, fechou a boca, foi lá e acusação, e dizendo tudo, vocês estão dizendo. Você não vai se defender, não? Não. Se eu quisesse, eu falaria com meu pai me enviaria aqui legiões de anjos aqui e me livraria. Mas eu não estou aqui para me justificar. Aleluia. Você está entendendo? Essa é a realidade. Então, veja bem, o que for bom para dar graça ao que ouve. Aleluia. Nós temos que falar aquilo que é bom para dar graça. O mundo está numa desgraça. E nós precisamos falar graça para que as pessoas escutem, saibam que tem um Deus que pode livrar ele dessas coisas todas. Sabe, esse mundo já está condenado, irmãos. A palavra de Deus diz que as coisas que existem estão sendo guardadas para o fogo. Nós não vamos mudar esse mundo, não. Tem gente querendo aí orar pelo mundo para ver se muda. Não vai mudar, não, irmãos. A palavra já disse, aquilo que vai acontecer, já vai acontecer, não tem outro jeito. Mas nós podemos salvar as pessoas. Nós podemos pregar o evangelho e salvar eles. O máximo que a gente puder. Tem gente tentando salvar o barco. Não salva o barco, não. O barco vai se perder, mas as pessoas vão ser salvas. Lembra do naufrágio de Paulo? Fala assim, o barco vai embora, mas ninguém vai perder a vida aí. Aleluia. Glória a Deus. É assim que vai. Esse barco vai se perder, mas nós vamos salvar aí o máximo que a gente puder. Não vamos deixar ninguém para trás, porque Deus é longânimo e Ele quer que todos se salvem. A palavra diz isso. Aleluia. Aleluia, Ele quer que todos se salvem. Vamos lá, vamos só terminar aqui esse texto. Olha o versículo 30, Efésios 4:30, só terminar aqui. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então veja, é isso que nós precisamos. O Espírito Santo de Deus tem falado ao coração da igreja, e muitas vezes nós não estamos preocupados com isso.
Nós podemos entristecer o Espírito de Deus. As pessoas não estão pensando muito nisso. Já reparou isso? Vocês estão fazendo tudo mas não estão pensando que podem entristecer o Espírito Santo de Deus. O versículo 31, por favor. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Aleluia. Eu vejo essa palavra para a igreja de hoje, irmãos. Porque hoje tem gritaria, tem amargura, tem cólera, tem blasfêmia, tem malícia. Né? Isso tem que ser tirado. Tirado do meio de vós. Versículo 32. É o último versículo que nós vamos ler. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sabe, isso muda tudo. Lá, Jesus, ministrando aos judeus, disse, olha, se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. Isso foi o que Jesus ministrou aos judeus. E a Bíblia diz que ele ministrou debaixo da lei, para aqueles que estavam debaixo da lei. Porém, na nova aliança, é um pouco diferente. Você deve perdoar porque você foi perdoado. Aleluia. Então, assim como Deus te perdoou, você também deve perdoar. Qual era o tamanho da sua dívida com Deus? Era muito alta? Ou você não devia... Não, eu só devia uns trocadinhos, não era muita coisa não que devia. Não, a nossa dívida com Deus era muito grande. Né? E será que alguém está te devendo tanto quanto você devia a Deus? É por isso que a gente tem que perdoar, irmãos. Entendeu? Porque ninguém nunca vai ficar devendo a gente tanto quanto a gente devia a Deus. E Ele nos perdoou gratuitamente, nos amou, nos ofereceu. Irmãos, tudo isso nasce de uma consciência da mente de Cristo. De coisas espirituais. O mundo não entende isso, o mundo diz, vocês são doidos. A pessoa me fez mal, vou perdoar nada. Vocês são loucos. Duvido, eu não acredito nisso. Tem gente que diz isso, né? Então quer dizer que o camarada matou, fez isso, aquilo outro, agora pediu perdão e Deus perdoa? É. Eu não entendo isso não. Eu sei por que você não entende. Porque coisas espirituais são difíceis de entender de forma natural. Aleluia. Mas glória a Deus, porque nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos, Pai, porque são tantas as bênçãos que nós temos em Cristo. Tantas, Pai, que nós precisamos falar disso todo tempo. Pai, há uma inteligência, há um modo de pensar, há uma sabedoria em Cristo Jesus disponível para todos nós, Pai. A Tua palavra mesmo diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que dá gratuitamente. Pai, é isso que nós recebemos em Cristo, Pai. Pai, então não importa mais aquilo que nós éramos no passado, não importa mais a nossa origem, da nossa família, se era humilde, se nós viemos do interior. Pai, nada disso importa, porque agora nós temos aquela mente, ó Deus, que foi capaz de criar o mundo inteiro. Aleluia. Pai, então não há nada difícil demais para nós. Não há nada impossível para nós. Porque se não há nada impossível para o nosso Deus, não há nada impossível para nós. Pai, eu oro nessa hora, em nome de Jesus, por aqueles irmãos, Pai, que no dia de amanhã terão algo para resolver e que eles não sabem como vão fazer. Pai, em nome de Jesus, que eles não se preocupem. Como a Tua palavra diz, no exato momento, naquele exato momento, o Senhor vai prover o escape. O Senhor vai prover o livramento. O Senhor vai prover, Senhor, a solução. O Senhor vai dar ao Pai aquilo que Ele tem que falar, aquilo que Ele tem que dizer. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós temos a mente de Cristo, Pai. Nós não andamos conforme o mundo anda. Nós não pensamos conforme o mundo pensa. Nós não meditamos nas coisas que o mundo medita. Pai, nós temos coisas mais altas, mais elevadas para pensar e para meditar. Nós
pensamos nas coisas do alto, onde Cristo está assentado. Aleluia. Pai, isso faz toda a diferença nesse mundo. Pai, nós te glorificamos. Te agradecemos, porque o Senhor nos deu o Espírito Santo, para que a gente possa conhecer, Pai, tudo aquilo que nós recebemos em Cristo. Pai, o Espírito Santo está falando aos nossos corações nesta noite, que nós recebemos muito mais do que imaginávamos, nós recebemos muito mais, ó Deus, do que parecia. Pai, nós temos muito mais poder do que nós achávamos, porque nós recebemos a mente de Cristo, e não há limites, Pai, para o que nós podemos pensar, fazer. Oh, Pai querido, não, Pai, não importa se não somos muitos nessa noite, nós somos todos aqueles que o Senhor determinou nesta noite. Pai, nós estamos recebendo do Teu Espírito Santo, Pai, um esclarecimento, Pai, que vem do alto. Oh, glória ao Teu nome. Louvado seja o Teu nome, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, ó Pai. Nós não precisamos mendigar, nós não precisamos, ó Pai, ficar como pedintes da fé, não, Pai. Nós recebemos tudo em Cristo Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus.